Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta segunda-feira está começando. E hoje o governo do estado apresentou aos moradores do bairro do Macuco, em Santos, a proposta de um novo traçado urbano da ligação seca entre Santos e Guarujá. A Fernanda Burger acompanhou e traz as informações. O novo traçado do túnel que vai ligar Santos e Guarujá foi apresentado nesta segunda-feira à tarde a moradores do bairro Macuco, aqui em Santos. A reunião aconteceu no quintal desta casa, que, de acordo com o novo traçado, será desapropriada. A mudança principal é que será feita uma superquadra, que começa aqui na rua José Patrocínio e vai até a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves e engloba 4 quadras. Essa seria a área desapropriada para a construção do túnel que vai ligar Santos e Guarujá. Dessa forma, os impactos para a vizinhança com as obras seriam menores. A gente foi evoluindo em diversos traçados, né? Então, desde 2012 surgiram diversos traçados. A gente tem traçado da autoridade portuária, traçado com cais. Então, a gente estudou diversas opções e nenhuma é viável tecnicamente que não tenha nenhuma desapropriação. Então, o que a gente trouxe aqui foi uma proposta de traçado que foi trazida nos dias 9 e 10 nas audiências públicas de Santos e do Guarujá sobre o que foi chamado de superquadra, né, que seria uma redoma de vidro. Esse traçado ele utilizaria entre a Senador Dantas, a Conselheiro Rodrigues Alves e a José do Patrocínio essa superquadra para que a construção do túnel seja no centro da quadra e impacte o menor possível a vida dos moradores. Os moradores apresentaram várias dúvidas que serão encaminhadas para o grupo de trabalho do governo estadual. O governo do estado de São Paulo aguarda a aprovação para a licença ambiental. O túnel terá investimento estimado em 6 bilhões de reais, valor que deve ser dividido entre o governo estadual, a União e o setor privado. Alex. Obrigado, Fernanda. Olha, jovens criadores de aplicativos desenvolveram uma plataforma que ajuda a monitorar e a registrar acidentes no Porto de Santos. A tecnologia implantada está em funcionamento e foi doada para o governo federal. Entenda na reportagem. A tecnologia é uma aliada. Está presente em quase tudo na nossa vida. Os aparelhos celulares concentram boa parte das nossas atividades diárias, desde um simples pagamento até registrar a vida em uma fotografia. No Porto de Santos não é diferente, e cada vez mais o mundo digital toma as rédeas do futuro portuário. Esta dupla desenvolveu uma aplicação que cataloga e monitora acidentes nas operações. Então a gente desenvolveu um aplicativo só para a área de documentações portuárias, que é o SavePort. Ele atende todas essas partes de documentações, auditorias internas, inspeções de área, né, com geolocalização. O SavePort, o RPort, que atende a parte de RP, né? É um RP realmente dedicado às necessidades portuárias. E o Gport é uma aplicação que abrange uma inteligência artificial, faz um mapeamento tanto para granéis sólidos quanto para containers. Para o pátio de containers, ela otimiza, né? Faz aí uma gestão em tempo real, analisando todas as movimentações e dizendo para o operador qual é a melhor movimentação para ele fazer. Então é uma inteligência bem bacana. E na parte de granéis sólidos, ela traz uma apuração para falar, olha, qual é o melhor momento e de qual local você tem que tirar essa carga para que a tua operação seja melhor sucedida. Então esses dois sistemas ficam acompanhando a operação em tempo real para dar esses insights para o operador ele realmente conseguir operacionalizar da melhor maneira. A ideia surgiu da experiência dos jovens com o Porto de Santos. Eles, que possuem uma empresa desenvolvedora de softwares, já têm outros aplicativos em funcionamento. A aplicação, nomeada como OiBR, foi doada para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e já opera. Os terminais e autoridades conseguem mapear, registrar e catalogar acidentes e a gravidade deles. É uma aplicação que foi desenvolvida em parceria aí, né, com os órgãos do Porto de Santos, principalmente na pessoa da ANTAC. Eles conversaram conosco para que a gente pudesse trazer um pouco de inteligência, né, para esse processo de recepção de acidentes e incidentes. E a gente trabalhou em cima disso, né, na pessoa do representante da ANTAC aqui em Santos, e tivemos aí um êxito. O aplicativo foi lançado em dezembro de 2022, a primeira versão dele, e veio, né, no decorrer de 2023 e desse ano, tendo alguns levantamentos mais apurados com os dados que já estavam sendo absorvidos. Então a gente tem algumas zonas macro, né, que a gente apura dentro do aplicativo, os tipos de acidentes, mas o grande ganho é que essas informações antes eram descentralizadas.
E hoje, com o aplicativo, todos os órgãos recebem essa notificação em tempo real, ou seja, o terminal portuário relata esse acidente ou incidente na sua área e naquele exato momento todos os agentes recebem esse e-mail, essa notificação. Então, a CETESB, a IBAMA, a ANTAC, a Autoridade Portuária, todos eles recebem já esse e-mail contando um pouco de como foi essa ocorrência e quando eles acessam a aplicação, eles conseguem ter ali mais informações ainda daquilo que o operador disse, de como se deu essa ocorrência dentro do seu terminal. O Pedro é programador do sistema. Segundo ele, cada usuário tem uma quantidade segura de informações necessárias, justamente para não comprometer a segurança do porto. Esses dados eles ficam disponíveis apenas para aquele terminal e o operador portuário, porém as autoridades, como a Autoridade Portuária, a ANTAC, eles têm um nível superior de acesso, digamos assim. Eles conseguem ver um apanhado geral de todos os dados, não só de pequenas localidades, como é no caso dos terminais. O Porto de Santos é gigantesco, é o maior porto da América Latina. Por ano por aqui passam mais de 4 mil navios, centenas de milhões de toneladas de produtos são abastecidos e desabastecidos aqui no Porto de Santos. E tudo isso é mapeado pelo aplicativo, que consegue entender pontos de acidentes que acontecem em todos os terminais, inclusive fora do porto também, Exatamente. O aplicativo ele vem mapear os acidentes e incidentes dentro de todo o cenário do complexo portuário, desde as suas vias de acesso até o porto em si. E aí, os acidentes acontecem mais dentro ou fora? Alguns dados mostram que os acidentes estão acontecendo nas áreas de acesso ao porto do que dentro do porto propriamente dito. Eu imagino que sejam as rodovias perimetrais, as ferrovias. Sim, alguns estudos têm mostrado isso para nós e, é claro, isso tem trazido um poder de apuração para as autoridades portuárias para que eles trabalhem de maneira preventiva nesses acidentes e incidentes. A ideia é que a aplicação seja expandida para outros portos brasileiros e isso já está em andamento. Os criadores estão preparados para adaptarem a plataforma, já que cada porto tem um tipo de operação. No futuro, com os dados catalogados, autoridades e empresas vão poder fortalecer a segurança e garantir um trabalho mais seguro e com menos prejuízo. Exatamente, a gente precisa acompanhar isso, e acredito que a gente tem feito um trabalho junto com esses órgãos de realmente trazer essa realidade de inteligência de dados para dentro do processo. E isso é necessário para que realmente a gente consiga trabalhar de maneira preventiva e não mais de maneira corretiva e pontual. Então, aconteceu um acidente, eu só apuro aquele acidente. Com uma análise mais ampliada de dados, a gente consegue ter isso numa esfera maior e trabalhar de maneira preventiva para que o acidente realmente não ocorra. Assim que as autoridades sabem onde isso aconteceu, eles conseguem ver números que antes não era muito palpável. Era por mensagem de SMS, eram por outros meios, eram por formulários online. Não era uma ferramenta que centralizava e já mostrava isso apurado. Então, assim, é muito mais fácil das autoridades mitigarem esses problemas. E por nota, a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, informa que o uso do aplicativo no Porto de Santos acontece de forma piloto. Após este período, a ferramenta será implementada nos demais portos. A previsão para essa expansão é janeiro de 2025. E confira agora a agenda desta semana do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Nesta segunda-feira, a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e o Instituto Brasileiro de Infraestrutura iniciaram os trabalhos com reunião de despacho interno. À tarde ocorreu a reunião ordinária do Comitê Temático 13, que trata da facilitação do comércio e controle aduaneiro. Em seguida, houve a reunião ordinária do Comitê Temático 14, relacionada com a comunicação do setor de infraestrutura. Nesta terça-feira está prevista a participação de membros da Frente Parlamentar e do IBI na Comissão de Infraestrutura do Senado. Quarta-feira será marcada pela Regulation Week da FGV, onde ocorrerá o painel Infraestrutura Hidroviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na quinta-feira, com o apoio do IBI, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários realiza o workshop de lançamento do Estudo de Diagnóstico de Descarbonização, Infraestrutura e Aplicações do Hidrogênio nos Portos Brasileiros. O estudo faz parte de uma parceria entre a ANTAC e o Ministério Alemão de Economia e Ação Climática. Também pela manhã, o diretor-presidente do IBI palestra no 31º Simpósio de Estudos Tributários da ABDT, que ocorrerá em Itajaí, Santa Catarina. Para encerrar o dia, ocorrerá a reunião ordinária do Comitê Temático 11, que discute a multimodalidade no Brasil.
E o Conexão Porto Indústria desta segunda-feira fica por aqui. O programa volta amanhã, 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.